permitindo a gente ter esse momento de reflexão, de interiorização, de olhar para as nossas questões emocionais. É esse o nosso objetivo de estar aqui todas as vezes. Hoje eu quero enfatizar o tema dos hábitos. O título da nossa palestra de hoje é Novos Hábitos para o Autoamor. Novos hábitos para amar a si mesmo. Visto que amar a si mesmo é algo que a gente sempre precisa voltar e revisitar, porque é algo que nós esquecemos ou que nós ainda não sabemos, nós confundimos com egoísmo, ou nós confundimos com coisas que são compensações da nossa vida que está difícil, e a gente acha que aquilo é se amar e aquilo não tem tanto a ver com amor, e a gente faz uma confusão. Muitas pessoas não sabem como começar esse caminho, porque aprenderam a viver uma vida toda em função dos outros. Então, quando fala amar a si mesmo, fica meio perdido assim de como que é isso, como é que eu faço, como que eu começo. Então, o objetivo da nossa reflexão da noite é esse tema do amar a si, visto que quando a gente ama mais a si mesmo, a gente pode também se doar para o próximo, se oferecer para o próximo com maior inteireza, com maior profundidade, pois que temos o que oferecer. Se você não ama a si mesmo, você vai estar desnutrido, esvaziado, muitas vezes desconectado da sua essência, que é amor. Então, se você não se ama, você fica desconectado de si. E, portanto, você ama os outros de uma forma errada. Ama os outros para compensar aquilo que falta do seu amor consigo mesmo. Então, visto que a gente faz tantas confusões com esse assunto e tantas distorções desse tema, é importante a gente focar e pensar quais são os hábitos que a gente pode trazer para a nossa vida que nos ajudam a criar, a construir, a nutrir um pouco mais desse amor a si, tá? Então a gente vai focar nesses dois eixos. Vou começar com os hábitos. Porque o hábito, ele fala do nosso jeito de agir, de pensar e de sentir que é habitual. Aquilo que já virou rotina. Aquilo que a gente tem aquela forma de ser, aquela forma de agir. Os nossos hábitos falam disso. E eles impactam na nossa rotina. O jeito que a gente organiza o nosso tempo, da hora que a gente levanta até a hora que a gente deita. Impacta no nosso estilo de vida, impacta no nosso cotidiano, impacta no nosso jeito de levar a vida. Então é muito importante, quando a gente pensa em reforma íntima, nós pensarmos e olharmos para os nossos hábitos e ficarmos atentos a eles, porque nós somos criaturas de hábitos. Então é importante, quando você pensa em eu quero trabalhar a minha reforma íntima, presta atenção nas suas formas habituais de fazer as coisas, no seu jeito habitual de viver. Pois alguns hábitos são muito perceptíveis. Alguns nós temos muita consciência. Eu tenho o hábito de acordar e fazer assim no meu início do meu dia. Eu tenho essa rotina que eu faço na segunda-feira, eu faço assim a minha tarde, à noite eu vou para o Paulo Estevam. Nós temos alguns hábitos que são conscientes, pois a gente repete eles e a gente sabe que aquilo é um hábito, sabe que faz. Você está ciente que você age daquela forma. Mas tem alguns hábitos que são automáticos e inconscientes, principalmente na esfera emocional, na esfera dos relacionamentos, hábitos que nós não percebemos que a gente repete, que a gente faz aquilo daquela forma sempre e que a gente precisa tomar consciência para mudar. Eu trago aqui para nos inspirar nessa noite uma frase de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 168, que se chama Na Meditação. Essa é a primeira frase que está aqui no quadro. É uma lição muito importante, onde Emmanuel fala para a gente desse movimento de meditar, de porque muitos hábitos saudáveis, hábitos que a gente quer manter, tem alguns que nos prejudicam, que nos atrasam, que não são saudáveis, que são hábitos nocivos. E é a esses que a gente precisa pensar lugares comuns é que a gente fica preso.
Pois muitas vezes nós já sabemos aquilo, a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. A gente já sabe que aquilo é ruim, que nos faz mal, que prejudica, que não é saudável, mas a gente ainda fica lá, naquele lugar comum, preso, sem conseguir sair, sem saber como que faz. Então a primeira coisa que é importante para a gente começar a pensar nesse novo, que a proposta aqui é a gente falar de novos hábitos. Isso que o lugar comum são os nossos hábitos antigos. Para a gente caminhar para um novo, a gente precisa prestar atenção em quais são os hábitos que estão fundamentados aqui, esses lugares comuns que a gente fica preso. Então, o primeiro ponto é, precisa prestar atenção. Você não muda algo a que você não está atento. Precisa ficar atento, precisa observar a si mesmo, precisa olhar muitas vezes assim, olha lá eu fazendo aquilo daquele jeito assim de novo. Muitas pessoas, e a gente vive numa sociedade da pressa, que querem respostas e fórmulas prontas, para de como que eu mudo, como que eu faço para sair do hábito e tal, mas muitas vezes você não fez o caminho de observar e prestar atenção em como aquilo acontece em você muitas e muitas vezes. A gente vive num mundo onde falta paciência de esperar esses processos que demoram. E os processos da alma são lentos. Os processos mais profundos de mudança, por exemplo, desses hábitos, são mais lentos. A gente está falando aqui de seres espirituais vivendo uma experiência humana, que nós somos seres imortais. Então tem hábitos que você começou do ventre da sua mãe para cá, mas tem alguns outros que você traz aí, condicionamentos muito antigos. Então mudar alguns hábitos, principalmente esses que você não percebe que faz, vai demandar muitas e muitas doses de atenção, atenção e atenção. De prestar atenção e de observar. Olha esse jeito que eu faço, olha esse jeito que eu falo, olha esse jeito que eu vivo. Tá bom? Então, o primeiro ponto, a primeira regra, e é por isso que a lição chama meditação, e a prática da meditação ela serve para isso, para ajudar a pessoa que medita a se olhar, a se ouvir, a se observar. É que a gente precisa trazer isso para o nosso cotidiano, essa possibilidade de, como se eu estivesse me observando de fora. E olhar o que eu estou fazendo, e olhar como eu estou me comportando. E ouvir aquilo que eu estou falando. E perceber quais que são os meus comportamentos repetitivos. Então, para nós nos retirarmos dos lugares comuns a que nós ficamos presos, a gente vai precisar ter momentos de prestar atenção. Sinto muito, mas se você está numa correria muito doida, que você não tem tempo de parar e de olhar para si e de observar as suas coisas, os seus temas, a sua reforma íntima ou vai ficar superficial ou não vai acontecer. Reforma íntima superficial é assim: eu conheço ali um pouco assim na casca, na máscara, entendo que aquilo ali é ruim, escondo embaixo da mesa e ponho um arranjo de plástico. Reforma íntima verdadeira não é o arranjo de plástico, é o cultivo. Demora. Leva tempo para florescer. Leva investimento de tempo, de adubo, de água, de cuidado, de um tanto de coisa. Esse processo natural e interno nosso, mais profundo, ele demora, tá? Então, esse convite. Organiza a sua vida, o seu tempo, na hora da sua prece, na hora do culto no lar. Se a sua vida estiver cheia demais, uma vez na semana você reserva um momento para isso. Não precisa ser todo dia. Dedique-se a observar assim, como que eu agi hoje? Tipo hoje, segunda-feira. Hoje, 18 de maio. 18? Hoje? 19. 19 de maio. Como eu agi? Como eu me comportei? Como eu tratei as pessoas? Como eu me tratei? Depois eu me dedico a olhar assim, dou uma passada na semana. Semana passada, como é que eu estava? Eu estava nervoso, eu estava bravo, eu estava irritado, eu estava agitado, eu estava preocupado com algo.
Eu estava estressado depois do trabalho, eu estava com pressa, eu estava com medo de algo para acontecer. Como que eu estava? Nós precisamos ter esse hábito, isso é um novo hábito, o hábito da atenção, o hábito da observação de si, pois ele é um hábito muito fundante para a gente conseguir mudar qualquer coisa. A gente não muda aquilo que a gente não conhece. Então, no processo de conhecer a si mesmo, você vai ter que criar esse hábito de parar, escutar, ficar em silêncio com você um pouquinho. Às vezes a gente vive tão atropelado e desconectado que aí você está com fome e não sabe que está com fome. Que dirá das fomes da alma? Às vezes você está cansado, está precisando de descanso, de dormir, e não sabe que está precisando daquilo. Às vezes você está precisando de carinho, de abraço, de companhia de alguém, de aconchego, e não percebe que está precisando daquilo porque não deu tempo de perceber. E aí muitas vezes vira aqui ao centro espírita, ou no diálogo fraterno, no tratamento, vira mais uma tarefa a cumprir e não um momento de conexão com você. Eu tenho prestado muita atenção nisso, do vir porque tem que vir. Vim tomar paz porque é bom tomar. Às vezes você nem está conectado com você, a energia nem entra. Você nem aproveita. Entende que às vezes o menos é mais? No sentido assim, de não fazer tantas coisas, de não ler tantos livros, de não ouvir tantas palestras. Acho que tudo é ótimo. Mas assim, às vezes você está fazendo ali porque tem que fazer um tanto de coisa e não tem espaço interno para absorver aquilo, para observar, nossa, como que eu fiquei depois do que eu ouvi hoje? Aí já passa para o próximo, aí já lê outra coisa, aí já vai olhar mais coisa no Instagram, e a gente tem muito acesso a muita coisa hoje em dia, né? Então são ritmos que nos aceleram e que ao mesmo tempo nos desconectam daquilo que é essencial. Então o primeiro hábito que a gente precisa ficar atento é o hábito de estar atento, de observar aquilo que eu faço. Depois que você criar um pouco esse hábito de fazer isso consigo mesmo, aquilo que está bom a gente vai manter, né? Em time que está ganhando a gente não mexe. Os hábitos saudáveis, os hábitos que estão legais, os hábitos que nos trazem alegria, que nos fazem avançar, ótimo, mantemos. A gente dá um jeito de aumentar, ok. Mas aqueles prejudiciais, tem uma briga que a gente entra no processo de reforma íntima, que é começar a perceber assim, nossa, esse hábito é ruim, eu tinha que parar com isso. Eu tinha que ficar livre disso. E aí é que o negócio enterra, porque você quer ficar livre, você quer jogar fora, o negócio volta, aí você fica preso. Aí é para retirar o lugar comum, aí eu não saio do lugar comum, aí eu volto para ele. Aí eu quero me desprender, mas algo não solta aquilo. E eu fico com uma pergunta, por que isso? Por que a gente não solta essas coisas que a gente já sabe, que nos fazem mal, que nos impedem de avançar, que nos fazem retroceder, e cada um está pensando aí nos seus pormenores. Essas coisas que você se prende, que você quer soltar e não consegue. No Evangelho temos uma orientação para nos clarear isso, do porquê que muitas vezes a gente quer e não solta, quer desprender e não consegue. Na linguagem psicológica, antes de eu falar do Evangelho, a gente sabe que quando as pessoas têm hábitos negativos, vícios, por exemplo, coisas que não são saudáveis, que atrasam, que atrapalham, e que a pessoa quer mudar e não consegue, é porque há ganhos fazendo aquilo. Então, qualquer dessas coisas que você está pensando, que você quer mudar, e que você fica travado na mudança, é muito bom olhar para o ganho que eu tenho fazendo aquilo. É uma dica importante para você observar, assim, isso aqui é ruim, mas o que eu ganho fazendo isso aqui? Tem muitos hábitos que são nocivos e que a gente ganha prazer. Às vezes o dia foi muito difícil e aí você tem ali uma coisinha gostosa no seu dia.
E aquilo ali te alivia, te descansa de algo. Então, é o que faz você ficar preso naquele hábito. É um hábito prazeroso. Tem alguns hábitos que nos ajudam a sentir segurança, proteção. Tem alguns hábitos que nos aliviam. Tem alguns hábitos que nos ajudam, é como se fosse um carinho para nós, nos fazem sentir amados, acariciados. E tem alguns que só nos distraem, né? De algo que está difícil, e aí é aquele hábito assim, que é meio que jogar o tempo fora, e que você distrai, que você mata o tempo, e que aquilo ali serve para tirar a sua atenção daquilo que às vezes está difícil, daquilo que dói. Aí a minha pergunta para nós é assim: eu sabendo que tem ganhos naquilo que está complicado, naquilo que eu quero me livrar, e se eu escolhesse fazer diferente, como que seria? Se o hábito me traz alegria, se me traz prazer, se me traz segurança, e se eu achasse um outro caminho de conseguir aquilo? Porque às vezes eu estou tendo prazer com uma coisa só com o alimento. E às vezes tem outros prazeres na vida, entendeu? No caso, por exemplo, da compulsão alimentar que eu estou falando aqui. A pessoa quer mudar alguns hábitos, só que o alimento traz aconchego, traz carinho, traz segurança, traz memória afetiva, traz um tanto de coisa ali junto. Se você não encontrar outras maneiras de ter isso, de obter isso, o seu hábito ele fica ali firme e forte. Por mais ruim que ele seja, ele se mantém ali, porque ele está te trazendo coisas que são importantes para a sua alma. Carinho, amor, afeto, aconchego, segurança. Sim. O que é aconchego? Aconchego? Acolhimento. Acolhimento. Se sentir acolhido, se sentir protegido, amado. Então, é importante você trazer essa pergunta para si mesmo. E se eu experimentar fazer diferente e obter essas coisas que são tão importantes, esses ganhos, de outra forma? De outra forma. Porque aí a gente começa a desmontar o hábito. Se você simplesmente entender assim, isso aqui é ruim, eu quero ficar livre, eu quero parar de fazer isso, o hábito volta. Então é muito importante no caminho seu de autoconhecimento entender assim, esses hábitos têm uma função. Por piores que eles pareçam, eles funcionam para algo. Eles preenchem algo. Eles cuidam de algo que está dolorido na minha alma, preenche um vazio ali, pelo menos temporariamente. Se eu simplesmente quiser jogar fora, vai ficar pior. Porque depois você fica muito tempo sem fazer algo, por exemplo, que você tinha um vício mental, ou um vício emocional, ou até um vício físico. Depois aquilo volta muito forte, volta muito descompensado. Se você não cuidou na sua alma do que estava por trás do seu hábito. Então entende que é difícil às vezes a gente mudar, e a reflexão é, por mais que saibamos, por mais que nós queremos a mudança, fica difícil mudar porque o hábito ele cumpre funções de assuntos da nossa alma que a gente ainda não amadureceu, que a gente ainda não aprendeu como fazer diferente. Mas o convite nosso aqui hoje é experimentar fazer diferente. Só imagina assim, como que seria a sua vida se você fizesse diferente, isso aí que você quer mudar? Não precisa contar para ninguém o que é não, que às vezes são assuntos que quem convive com a gente sabe, mas que às vezes a gente não quer expor, porque são temas incômodos. Mas se você desse conta de fazer diferente, o que melhoraria no seu caminho, na sua vida? O que ia ficar melhor no seu dia a dia? Se você ficasse menos tempo na rede social, no celular, e fizesse outras coisas naquele horário, ao invés de perder aquele tempo rolando rede social, por exemplo, é um hábito de muitos de nós imersos nas tecnologias e que às vezes a gente perde muito tempo nisso. Um exemplo bobo, mas assim, às vezes aquilo ali está trazendo algo para a pessoa e a pessoa pode perguntar assim, mas o vício em celular traz o quê de útil? Algum ganho aquela pessoa tem, aí cada pessoa vai ter os seus.
Mas, no geral, aquela estimulação ali toda está fazendo algum benefício. Por pior que pareça, algum benefício tem. Aí, junto com essa reflexão, voltando à minha pergunta, por que a gente, sabendo e querendo, não consegue mudar? Por que o hábito fica ali? Eu acabei de falar um motivo, uma leitura da psicologia. Nós temos ganhos, por isso que a gente segura. O Evangelho tem outra leitura, tem outra informação para nós, que é a que eu vou ler aqui para a gente pensar juntos. No capítulo 17, Sede Perfeitos, capítulo 17, item 4, os bons espíritas. Tem uma frase aqui que é muito importante para esse assunto da noite. Diz assim, Allan Kardec: em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira toda a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com seus gostos nem com seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Vou parar aqui. Vamos voltar aqui, pedaço por parte a parte dessa citação. Ele está dizendo, em algumas pessoas, os laços materiais são mais tenazes, são mais firmes, são mais difíceis de... Tenaz é aquilo que é duro, é difícil de romper, é difícil de retirar. Ele está falando dessas coisas que a gente está discutindo aqui hoje. Das coisas que a gente quer mudar e não consegue. E aí ele está dizendo assim, em algumas pessoas, os laços com a matéria são mais fortes. E é por isso que a visão fica como que um nevoeiro, que a pessoa não dá conta de enxergar outra coisa melhor. E por ter essa visão, muitas vezes deturpada, e muito aqui presa às questões materiais, a gente não consegue mudar. Aí é o que ele nos diz. Razão pela qual não rompem facilmente com gostos, hábitos, não compreendendo que tem coisa melhor. Então, às vezes, a gente fica aprisionado em alguns padrões porque a gente não entende que tem algo melhor do que aquilo. Para a nossa alma, para a nossa visão, aquilo é o melhor naquele momento. Então, você pode querer mudar. Mas não briga com você por manter o seu hábito ou por não dar conta de mudá-lo na velocidade e no ritmo que você quer. Por que eu estou dizendo não brigar com você? Porque a gente está, às vezes, desatando nós e laços com a matéria que são muito profundos. E, às vezes, para a nossa alma enxergar que tem outra coisa para fazer, algo melhor para viver, um jeito melhor de ser, é o que eu estava dizendo antes, vai tomar tempo. Isso depende do seu processo de lidar com o seu interno, com o seu espírito. E aos poucos, desprendendo aqui dessas experiências materiais. A gente tem várias coisas aqui na Terra que nos ajudam a desprender das coisas muito materiais. Uma pedagogia divina que às vezes é mal vista por nós, mas que tem a ver com os sofrimentos. É só a gente começar a sofrer que a gente começa a questionar e muitas vezes nos obriga a desprender daquilo que a gente estava acostumado. Não é às vezes diante de uma doença ou da perda de alguém que a pessoa vai meio que na marra ter que mudar alguns hábitos. Às vezes alguém precisa de uma falência, de uma grande perda financeira ou de uma grande complicação nessa área, ou de um fracasso no profissional, ou um fracasso no casamento, para aí poder assim, sair do lugar com aquele negócio que estava muito arraigado. Infelizmente ainda é assim. Não precisa ser só pelo sofrimento e pela dor, mas muitas vezes são essas experiências que fazem a gente olhar e pensar assim, olha o jeito que eu estou vivendo, olha o jeito que eu estou fazendo, não dá mais para ficar desse jeito, não dá mais para continuar assim. Então, essa nossa percepção, essa nossa visão ainda é curta em alguns assuntos. Tem alguns temas da nossa alma e da nossa vida que a gente não tem
força de mudar, porque ainda não amadureceu naquele assunto. Aí lá no Livro dos Espíritos tem uma outra questão que complementa isso daqui que a gente está dizendo, e que é assim, na questão 909, Kardec pergunta para os espíritos se a gente pode mudar as coisas que a gente quer, mudar essas aflições, mudar essas nossos arrastamentos para essas coisas que a gente fica, que nos fazem mal. E ele diz assim que sim, e que geralmente falta-nos vontade e esforços. Os espíritos respondem isso. Falta-nos vontade e esforço. E aí eu quero dizer, porque às vezes a gente pode ficar raso nessa compreensão e nessa coisa, para pensar assim, tá, então é só esforçar. Então é falta de vontade, é falta de esforçar, se eu esforçar dá certo. Quantas vezes você já se esforçou e não deu certo? Quantas vezes você quis mudar e não foi? Mas os espíritos não estão errados, eles estão superiores a nós. Então, o que será que é isso? A nossa compreensão desses termos é um pouco equivocada. Quando os espíritos falam vontade e esforço, ele não está falando da vontade sobre o querer, vontade de desejo. Vontade é diferente de desejo. Vontade, no sentido que eles trazem para nós, no sentido da psicologia, é assim: é o impulso de ação. É a sua determinação de manter um foco em uma coisa, mesmo quando você não quer aquilo. Vontade não tem a ver com desejo. O nosso desejo, ele vai e vem, ele muda, a gente muda de interesse, a gente muda de desejo, de querer o tempo todo. Vontade é essa força que você tem e que te faz levantar, que te faz agir, que te faz ter firmeza nas coisas que você se propõe, que te faz ter foco. Leon Denis tem uma definição de vontade que é a energia que nos faz dirigir o nosso pensamento para um objetivo. Então, quando os espíritos estão falando lá assim, falta a vontade para mudar essas coisas, eles não estão falando assim que falta a gente querer, porque eles sabem que muitas vezes a gente quer a mudança, a gente deseja a mudança. Falta a vontade porque a gente perde o foco. Porque viver aqui na Terra tem tantas coisas e tem tantos assuntos que a gente tem que ficar atento para sobreviver, para cuidar da nossa vida material, que a gente distrai e esquece. E perde o foco naquilo que precisa mudar. Então, quando a gente fala que falta vontade, ou que reconhece o seu verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para mudar suas más inclinações, e os espíritos complementam: isso acontece desde que tenha firme vontade. Olha o termo aí de novo, firme vontade. A gente pode olhar para essa frase e interpretá-la como basta querer que muda. Mas querer não é suficiente, é preciso uma firme vontade. Uma força de escolher focar naquele assunto. Então, nos assuntos que você peleja, que você pena, que você repete, que você não dá conta de mudar, muito provavelmente são temas que você vai precisar focar, ter firme vontade de focar, de escolher olhar, de escolher visitar, de escolher prestar atenção, de concentrar-se sobre aquilo. Vontade tem muito a ver com concentração. Estava falando de foco, tem a ver com concentração também. E concentrar naquilo, para mudar aquilo. É assim que a gente concentra e direciona os nossos esforços. Então, tem alguns assuntos que a gente não consegue esforçar naquilo, porque falta vontade, falta o foco de olhar para aquele tema. Então, muitos dos nossos hábitos, voltando os hábitos agora para relacionar com a vontade, muitos dos nossos hábitos enfraquecem a nossa vontade. Tem coisas que a gente faz repetidas vezes que nos enfraquecem, que nos tira energia, que nos deixa desanimados ou que nos coloca num lugar ali muito disperso e enfraquece a nossa vontade. Aí você vai tentar mudar aquilo, você não tem força de sustentar aquilo por muito tempo.
E para mudar qualquer tema da nossa alma, precisa de constância. A nossa vontade se fortalece como? Repetição. Olhando aquilo mais uma vez, repetindo. É assim que a gente fortalece a vontade. E aí, aqui eu coloquei para nós no quadro uma frase de Leon Denis sobre a vontade. A vontade de viver, de desenvolver em si a vida, atrai para nós novos recursos vitais. Ele compara a vontade, quando ele explica sobre a vontade, ele diz assim, a vontade é como um imã, ela puxa recurso, ela puxa energia. Você está com foco, concentrado em alguma coisa, a energia começa a vir, os recursos começam a aparecer. É o que ele está falando aqui. A vontade de viver, quando você está com vontade de se desenvolver, vontade de crescer, de melhorar em algum assunto, você puxa como um imã recursos que a sua alma tem, forças que a sua alma tem, para transformar, para melhorar, para curar essas dores que você tem, esses temas que estão mal resolvidos. E aí, como o nosso assunto de hoje é pensar no amar a si mesmo, e nós quase não falamos disso até agora, eu quero inverter o assunto, a gente vai começar dele do avesso. Antes de pensar em como se amar ou em hábitos de se amar, eu quero que você preste atenção em quais são os hábitos ou quais são as suas maneiras de se desamar. Que jeito que você se odeia? Olha só. Que jeito que você é cruel com você? Que jeito que você faz consigo mesmo que você se mantém num lugar sofrido? Tá? Então, é essa a nossa reflexão. Aí a gente precisa fazer um esforço. Antes de pensar em amar a si mesmo, esse, por exemplo, é um foco. A gente pode ter sofrido e vivido alguns problemas, algumas dores na nossa vida, e a gente constrói, é como se fosse um modo de ser fundamentado naquilo. Um jeito de sofrer, uma identidade, um jeito de viver, e que é sofrido. E aquilo vira identidade. Então, para você se amar, você vai precisar prestar atenção assim nas partes da sua alma que você veio construindo uma vida toda e que estão muito sofridas e que te mantém em lugar de sofrimento. Então, essa é a pergunta fundamental para nós hoje. O que eu ainda faço comigo que me mantém em lugar de sofrimento? Quais são as minhas maneiras de me odiar e de me prejudicar? É importante você fazer essa reflexão, pois isso ocupa muito espaço aí dentro da sua alma, e é por isso que você não se ama. Tem algumas formas da gente se odiar ou da gente não se amar. Uma delas é a desconexão. Estava dizendo mais cedo da gente ficar muito desconectado com muita coisa e desconectado de si. A desconexão é uma forma de desamor consigo. Desconectado, você não percebe o que você precisa, não percebe o que você está sentindo, desconecta da sua essência, vai embarcando em muita coisa dos outros. Então, é um jeito, é aí que começa o desamor por si, é na desconexão, é na desatenção. O outro é no descuido. Se eu estou desconectado, eu esqueço de cuidar. Não cuida direito do corpo, ou não cuida direito da casa, ou não cuida direito da mente, ou tem uma coisa que você gosta muito de fazer, que te faz muito bem. Aí passa dias, você não escuta uma música. Você ama a flor, aí fica meses sem pôr uma flor na sua mesa. Ou sem pôr um cheiro que você gosta na casa. Entende? Coisa assim, simples. Mas que por estar desconectado, você vai descuidando daquilo, e vai passando o tempo e aí aquilo se perde. A outra coisa é o desleixo. É também um jeito de não se amar. O desleixo.
Até cuida, mas aí cuida assim mais ou menos, assim, só o básico, só porque precisa assim para viver. Mas aí não capricha em algumas coisas que você precisaria de uma atenção ali maior para poder cuidar e ficar bem, de um jeito que fica bom para você viver. Então é importante você prestar atenção, porque isso também são hábitos. Essas coisas que a gente está dizendo aqui, também a gente vai ficando habituado em fazer e viver assim, desleixados, descuidados, desconectados. Então, antes de você pensar assim, tá, eu preciso me amar, eu preciso fortalecer esse lado de me amar, de amar a mim mesmo, você vai precisar enfraquecer essas coisas que você faz, que é desamor com você. Você vai precisar liberar espaço primeiro. Aí o espaço de fazer coisas do amar a si vai aparecendo. Se você percebe, nossa, eu passo muito tempo desconectado de mim. Aí você vai entendendo assim, nossa, quando eu faço assim na minha manhã, ou atividade física tal, essa aqui me conecta comigo. Essa prática espiritual, esse jeito de meditar, ou essa música, isso aqui me conecta comigo. Ah, vou fazer isso mais. Esse hobby, tem isso aqui que eu gosto tanto de pintar, vou achar um tempo para fazer isso. Gosto tanto de planta, então eu vou ter um momento para fazer minha jardinagem, para pôr a mão na terra, para ficar lá cuidando, mexendo com aquilo. Porque o amor a si mesmo, ele se dá em coisas simples, ele se dá nessas coisas do cotidiano, ele se dá num hobby que você tem. Mas desconectado de si, ou você não sabe o que é que você gosta, você não sabe o que é que você está com vontade, o que seu corpo está pedindo, o que a sua alma está pedindo hoje, não sabe porque não se conhece, ou não sabe porque está muito distante de si. E assim a gente vai se perdendo, né? E vai se lotando de coisas que nos viciam, que nos prejudicam, que nos atrasam, que nos deixam girando ali nos lugares comuns que a gente fica preso. Então, para fazer movimentos de amor por você, primeiro, libere espaço. Igual quando a gente precisa liberar no telefone, a gente está cheio de coisa e que a gente precisa assim, dar uma liberada em arquivo inútil. Você vai precisar de abrir espaço, de liberar espaço nessas formas que são muito pouco amorosas ou até que são odiosas. Às vezes o jeito que você fala com você é o jeito que a sua professora da quarta série te tratou, que a sua avó te tratou, que a sua mãe te tratou, com muita braveza, com muita dureza. Aí você dialoga consigo mesmo naqueles termos. Aí como que se ama? Conversando consigo mesmo desse jeito. Então é todo um processo que você vai precisar olhar e vai falar assim, eu não vou falar comigo assim. Pode ser que alguém me tratou desse jeito lá no passado. Pode ser que alguém foi muito violento comigo com as palavras ou com as atitudes. Não, eu vou parar de me bater. Isso aqui é agressão comigo, eu vou parar de fazer. Só que aí entra a vontade. Porque como aquilo está machucado na alma, ou aquele assunto não está tão amadurecido dentro, pode ter certeza que você vai voltar a fazer. Se é uma coisa muito profunda, mesmo querendo e colocando aquilo como foco de mudança, às vezes a gente dá umas escorregadas. Em coisas que a gente já mudou, já começou, aí você dá uma regredida. Não é assim? Ou é só comigo? Então, para você fazer o seu processo de amar mais a si mesmo, é muito importante a gente confiar nos esforços constantes. Confie nessa somatória. Você vai fazendo um pouquinho todo dia. Esforços constantes. E mantendo aquele foco. É com constância que essas mudanças vêm, mas a gente precisa de ter paciência, de insistir, de persistir. Dei uma escorregada, mas eu volto. Perdi o meu foco, volto. Quantas vezes for necessário.
mas confiando que a vontade de viver e desenvolver em si a vida atrai para nós novos recursos vitais. É muito importante a gente lembrar disso. Que com as forças da nossa alma, com a nossa conexão com a nossa alma, com a conexão com o amor consigo mesmo, a gente chama para nós forças que nos ajudam. Forças internas e forças espirituais. Então eu gostaria que você saísse daqui com uma sugestão de hábito e que vai nos ajudar a convocar os nossos recursos, que é sintetizando tudo que a gente falou. Tem um tempinho de se observar e de às vezes no começo de cada dia, pode ser no fim também, mas eu gosto no começo. Eu particularmente tenho essa preferência pela manhã. De olhar para si e perguntar assim, o que eu estou precisando hoje? Porque cada dia a gente precisa de um negócio diferente. Por mais que repita o de hoje com o da semana passada, mas a gente vai precisando de coisas diferentes a cada dia. E você ficar mais atento a isso é um comecinho desse exercício de se amar. É o que eu estou precisando dar espaço na minha vida hoje. Mas eu estou precisando cuidar do meu corpo, da minha casa. Às vezes eu estou precisando dedicar àquele hobby que eu gosto e que me faz tão bem. Às vezes eu estou precisando de uma prática espiritual que me agrada, que me conecta. Às vezes eu estou precisando de gente, às vezes eu estou precisando de ficar sozinho. Às vezes eu estou precisando de movimento ou de descanso. Às vezes eu estou precisando de algo quentinho, ou eu estou precisando de vento, de coisa arejada, de ar livre, aberto. Entende? Que você vai ter que se perguntar assim, o que eu estou precisando hoje? Porque senão a gente vai levando uma vida desconectada e aí fica pensando assim, eu preciso me amar, eu preciso fazer minha reforma íntima, eu preciso me valorizar mais, eu preciso me nutrir, a minha alma. E a vida vai passando e isso vai ficando ali, a Deus dará. Entendem que esse caminho de começar se perguntando isso e mantendo o foco vai te levar ao longo de um dia ou de uma semana ou ao longo de um mês para um lugar diferente? Porque se você mantém o foco, você atrai para si novos recursos de vida. Você atrai para si energia para mudar aquilo. Então leve esse hábito aí no seu bolso, no seu coração. O hábito de ter uma hora que você se pergunta. Porque às vezes ninguém te pergunta. Às vezes a gente pode estar cercado de alguém que é muito atento, assim, de que você está precisando hoje? O que você está querendo? O que a sua alma está pedindo e tal? Mas isso não é muito comum, não. A gente precisa se garantir que pelo menos nós mesmos vamos ter essa vontade, esse foco de olhar para si e de entender assim, eu estou precisando desse tipo de amor aqui hoje, eu vou dar um jeito de obter isso, de conseguir isso para mim. Então, que a gente possa atrair para nós muitas energias de apoio, de força, de vontade, para empreender essas mudanças e esses movimentos de crescimento que fazem bem para a nossa alma, é o que eu desejo para todos nós. Que a gente possa ficar bem e até a próxima. Boa noite a todos.